Viana, e vem conversar conosco sobre vários assuntos relacionados ao INSS. Doutor Carlos, boa tarde. Boa tarde, Tony. Obrigado pela sua vinda, pela sua atenção. Eu falava aqui agora há pouco de que INSS é um assunto que chama atenção porque faz parte da vida de todo cidadão brasileiro. Quer dizer, não tem como a gente, de uma forma ou de outra, lá está o INSS fazendo parte da vida das pessoas. Mas ainda há muita desinformação. As pessoas são carentes de informação. Onde é que está a falha? Essa falha é do INSS na questão da comunicação ou é o cidadão que precisa se preocupar e ir buscar essas informações mais? Boa tarde. Na verdade, é esse conjunto de informação que você está dizendo aí. Uhum. Eu queria aproveitar essa deixa aí, dessa quantidade de morte que você está dizendo, isso repercute no INSS. Porque muitos deles são trabalhadores e trabalhadoras que morrem em plena atividade, de forma terrível, como você falou, e isso busca o INSS, vai lá para o INSS buscar a pensão para a família, né? Então isso, de certa forma, né, você vê a repercussão que dá, não só a questão dessa que você falou, mas também nas contas do governo. Não tem dúvida, afeta totalmente. E, por consequência, diminui a capacidade de investimento do Estado, naturalmente. Eu tive o cuidado, Tony, até antes de vir para cá, ver quantas pensões por morte nós temos hoje no Estado mantido. Nós temos mais de 92 mil pensões por morte mantidas no Estado do Piauí. Isso são 522 mil benefícios em todo o Estado, ou seja, é mais de 17% só de pensão por morte. Só de pensão por morte, quase 100 mil pensões. Exatamente. E isso a gente sabe que essas mortes aí vai bater lá no INSS até para proteger a família, né? Isso é ruim para todo mundo porque deixa a família desamparada, né? Isso muitas vezes, né? Aqueles que não têm o amparo social, né? O amparo da Previdência, eles vão ficar realmente à mercê, a família fica à mercê. Se a gente parar para ver, realmente, isso é uma escala. Quer dizer, se a gente falar, por exemplo, da questão de morte, o Estado entra com a questão da polícia, entra com a questão, por exemplo, do tratamento, se for levado a um hospital de urgência para tentar salvar a vida. Tem a questão da defensoria pública, na questão da defesa de alguém que se sentiu vítima, e assim por diante, chega lá no INSS, na pensão por morte. E o senhor traz um dado aqui que é assustador, quase 100 mil, né? Um total de mais de 500. A gente, desses quase 100 mil, são mais de 92 mil, a gente sabe que são pessoas idosas, que já faleceram, e deixa a pensão para o cônjuge, o companheiro, mas tem essas mortes violentas que também vai parar lá no INSS, não tem como. A gente tem que conceder mesmo essas pensões, e isso, a gente sabe que isso vai impactar nas contas da Previdência, principalmente que se trata de jovem ainda que está produzindo ainda, sai do mercado. E tem muito jovem morrendo, essa que é a verdade. Isso é ruim para todo mundo. Péssimo, péssimo. Bom, eu quero aproveitar a sua presença aqui para trazer uma informação, para abrir, vamos dizer assim, especificamente, alguns temas. O Grupo Matizes está denunciando o INSS por recusar pedidos de pensões para 2 casais homoafetivos. Isso aqui em Teresina. Os pedidos foram feitos após o falecimento dos parceiros que eram contribuintes. A instituição, segundo o que obtivemos de informação, o Matizes ameaça pedir apoio à Justiça Federal para resolver esse problema. Eu quero mostrar esta matéria para o senhor e logo depois ter aqui uma posição sua oficial do INSS. Vamos acompanhar. Após a morte do companheiro, que era contribuinte do INSS, este homem entrou com pedido de pensão. O casal viveu junto durante 5 anos, mas o INSS negou o pedido, alegando que os documentos apresentados não comprovam dependência legal. Apresentei prova lá do hospital, atestado médico, entendendo? Daqui do presidente do bairro, declarações também do PSF. E também como escrever no cartão dele, quando ele sair de casa. Nada disso valeu? Nada valeu, entendeu? Aí eles querem mais prova do que isso, entendeu? A família do companheiro invadiu a casa 2 vezes e ameaça tomar todos os bens conquistados pelo casal. Um sofrimento em dobro para quem não tem os direitos garantidos. Vieram aqui, querendo tomar as coisas à força, tá entendendo? Sem conversa, sem chegar a dialogar, já vieram para fazer a confusão mesmo, entendeu? E hoje como é que você se sente nessa situação? Meio ruim, porque a gente se dava super bem, entendeu? Tanto ele com a mãe dele, eu com a mãe deles e tal, e de repente fica tudo ao contrário, entendeu? Além dele, existem outras pessoas na mesma situação. O Grupo Matizes, que defende os direitos de casais homoafetivos no Estado,
questiona a posição do INSS. Segundo Matizes, nestes e outros casos foram apresentadas provas suficientes que confirmaram as uniões. Se usou como motivo para indeferir o suposto fato de o segurado ter falecido antes de 88. Ora, esse segurado aí, companheiro de um gay, nem em 88 nem era nascido ainda. Depois que nós apontamos para o INSS que era descabida aquela motivação, aí eles já vieram com outro argumento de que as provas eram insuficientes. A instrução diz, no mínimo 3 provas, ele apresentou mais de 6, não é? E o INSS desconsiderou de forma arbitrária essas provas. O INSS ficou de reavaliar o caso e dar resposta até o final da próxima quarta-feira. Se o INSS continuar indeferindo os pedidos de pensão, o Grupo Matizes já decidiu. Vai entrar com a ação na Justiça Federal. Esta advogada que está acompanhando os casos faz um alerta aos casais homoafetivos. Fazer o registro da união estável em um cartório, por exemplo, é um dos passos mais importantes. Outros documentos são fundamentais para comprovar a relação em caso de morte de um dos companheiros. Eu considero que documentar essa situação, por exemplo, ter uma conta conjunta em comum, documentar a questão do endereço em comum. Então, isso tudo é extremamente relevante, né, para um reconhecimento pós-mortem dessa relação afetiva. A novidade mais recente para os casais homoafetivos deve gerar polêmica no Estado. O Grupo Matizes confirmou que vai apresentar esta semana à Corregedoria do Tribunal de Justiça um requerimento pedindo a convenção das uniões estáveis em casamento. Isso é motivado pela procura que alguns casais que já mantêm, casais homoafetivos já mantêm união estável, não é? E que querem converter a união estável em casamento. Nós queremos que a Corregedoria tenha um regramento único que sirva para casais heterossexuais, para casais homoafetivos, não é? E que facilite como prevê a Constituição Federal. Doutor Carlos, neste caso específico, qual é a posição do INSS? O senhor já teve acesso detalhado a esses casos que foram mostrados agora? Já, inclusive a doutora Aldra, ela teve juntamente com a Marinalva na última sexta-feira, comigo lá à tarde, nós estivemos reunidos. Naquele momento a gente não tinha nenhuma posição, porque a gente teria que ver o processo. Ela viu lá o motivo ela alegou, né, inclusive ela falou aí, a Marinalva, o motivo do indeferimento. Como é um benefício novo, nós temos, o nosso sistema está preparado, então tem os vários motivos. E o funcionário que atendeu, ele indeferiu botando mais ou menos o motivo mais próximo do que estava lá, que era não comprovante de companheiro estável, era mais ou menos isso. Então eu já vi um dos processos, ficaram de me levar ao outro processo, a gente já analisou e já viu realmente, eles têm algumas, na verdade só tem uma prova. E para para pensão por morte, no caso de companheiro, que é o caso também do homoafetivo, eles têm que apresentar no mínimo 3 provas, que é a prova de união estável. Então, para isso tem que ter no mínimo, a lei diz que tem que ser no mínimo 3 provas, vários tipos de provas. Lá, inclusive, a própria lei, ela bota lá umas 13 possíveis provas. Mas você pode citar aqui umas 2 ou 3, por favor? Assim? Tem que provar que morava no mesmo endereço. É isso que falou a doutora Aldre agora há pouco aí, não é? Exatamente. Qualquer documento que Conta conjunta. Conta conjunta é uma prova. Se eles são empregados, se ele é empregado e bota ele lá na empresa como dependente dele, também é uma prova importante. Em cartório, se ele for testemunha de alguma, por exemplo, de crimes lá na delegacia, se ele for de batizado, alguma situação, se ele for em alguma situação que eles viveram juntos, que está lá registrado no próprio documento lá. O único documento que apresentou para este caso aí, que eu já vi ele falando, foi exatamente ele que levou, que internou lá no hospital. Está lá a ficha do hospital. As outras declarações que ela disse, tem lá, são vários documentos que ela apresentou. Mas todos os documentos após a morte. Todos eles, a data é após a morte. Não tem validade. A validade tem que ser anterior à morte. Então isso serve até de orientação para quem tenha uma relação neste modelo e também outras que juntem as provas em vida, né?
para que isso possa servir lá na frente. Não, com certeza. E essa dificuldade, quando é companheiro, tem que apresentar 3 provas. A gente teve muitas dificuldades nesses últimos 20 anos com os trabalhadores rurais, que era mais ou menos essa mesma situação, que tinha que provar que eram trabalhadores rurais, que era segurado especial, e que também eles conviviam e dependiam economicamente. Então, nós tivemos várias dificuldades, os trabalhadores rurais começaram a se organizar através do sindicato, começaram atrás de documentos, de registrar tudo, e hoje a relação está bem melhor com o INSS, com todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E o Grupo Matias, que é uma novidade, é coisa nova, nós tivemos a primeira reunião que nós tivemos com ele, e isso, de certa forma, é bom, né, porque é um embrião, e daqui para frente vamos trabalhar, porque ela mesmo sabe disso, o preconceito que tem ainda na sociedade em relação aos homossexuais. Então, isso fica difícil até para eles, atrás desse documento, de mostrar, de provar essa união estável. Mas acredito que é o primeiro passo que está se dando agora, e a gente também tem que levar em consideração que a gente tem concedido benefício aos homoafetivos. Essa situação desses 2 casos, que a gente já fez essa revisão, e eles têm todo o direito, tem direito de entrar com recurso, como a gente já falou, nós temos a junta de recursos, se a junta indeferir, pode ir para o conselho e pode ir também para a Justiça Federal, lá para a GEF, né, para eles poderem. É um direito que assiste caso se sintam prejudicados de alguma forma. E o INSS está para isso. Doutor Carlos, para a gente concluir, como é que está a atuação do INSS no Estado como um todo? Eu sei que é um assunto tão assim que a gente deveria ir mais adiante, mas no geral eu queria ouvir do senhor como é que está a atuação, a expansão, a prestação de serviços no interior do Estado, a informação para a população mais simples dos serviços prestados pelo INSS. Foi uma meta, né? Uma meta que, na época, quando o presidente Lula entrou em 2003, ele cumpriu essa meta de expandir. No segundo governo dele já começou a expansão realmente. São 720 novas agências que estão sendo construídas em todo o país. Aqui no Piauí são 11. Naquela época foi usado um critério bem definido. Todo aquele município que tivesse mais de 20 mil habitantes, seria construída uma agência. É isso que está sendo feito. Então, nós temos 11 agências, 2 já foram inauguradas no ano passado, que foi União e Pedro II, com a presença do ministro, e nós estamos ainda com 9 agências para ser inauguradas. É aquela coisa de estar mais próximo do cidadão. Quer dizer, e nós estamos ainda com um projeto de criar novas agências em Uruçuí, porque lá na época não tinha as 20 mil habitantes. Água Branca, a gente está conseguindo já uma agência lá, nós temos um pré-cidade. Nesse local tem pessoas preparadas para orientar, para tirar dúvidas das pessoas, caso elas tenham alguma dúvida, além daquele atendimento formal, doutor Carlos? Sim, né? Todas essas agências é para fazer todo o atendimento. Todo o atendimento, do começo, meio e fim. Exatamente, é para atender o segurado e conceder ou indeferir todo cidadão que procurar o INSS em todas as agências. Né? E também foi criada uma nova gerência. Né? Essa gerência está em fase de implantação. Nós temos, atualmente só temos essa gerência aqui no Piauí e foi criada a gerência de picos. Está em implantação e eu creio que daqui para julho é o máximo, que é o prazo máximo para ser criada, efetivada, implementado a agência de picos. Vai ser escolhido um gerente lá e a equipe dele para começar a funcionar na parte sul do estado para descentralizar os serviços. Eu quero já de antemão pedir que o senhor retorne o mais rápido possível aqui ao programa, que nós temos aqui dezenas de participações, não há tempo suficiente, são assuntos variados. Eu tenho absoluta convicção de que o seu retorno aqui ao programa, dentro da sua agenda, vai ser muito importante para a gente esclarecer muita coisa para os piauienses. E aqui estão as participações, eu vou repassar ao senhor, não tem tempo de a gente agradece e está à disposição para qualquer intervenção aqui, para esclarecer qualquer assunto. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor Carlos Viana, gerente regional do INSS no estado do Piauí.